Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Uau! Acabei comprando a minha outra planta carnívora, que a outra eu acabei deixando ela morrer por não saber cuidar dela direito. Essa daqui eu já consegui manter ela viva e parece que ela já está tendo resultado já. Ela já está tendo alguns brotos ali no meio. Agora é uma época um pouco complicada, mas como o inverno ele não está tão frio ultimamente, como hoje, por exemplo, está parecendo o dia de verão, tá calor. Então, como já peguei um pouco as dicas de vários canais que tem aí falando sobre plantas carnívoras, essa daqui é a mais comum que tem, né? Acho que é a típica. É aquela que você geralmente encontra em floricultura. Eu tô fazendo um teste aqui, comprei já o extrato ideal para essa planta, que no caso seria o musgo sphagnum. É um musgo que também em floriculturas você acaba encontrando facilmente pela internet também, e tem os vendedores, né? Os que produzem planta carnívora, que cultivam, eles também vendem. E o básico é sol e água. Agora, como é inverno, de noite fica frio, eu não estou colocando muita água, mas como você vai deixar no sol, você tem que deixar de uma maneira equilibrada. Como está no inverno, você precisa deixar no mínimo um pouco de água, não muito, de acordo com o vaso. Eu coloquei num vaso um pouco grande e eu acho que esse vaso não está muito ideal porque ele está um pouco fundo. Então você tem que deixar de uma maneira em que ele não fique muito escondido, a planta não pode ficar muito escondido e ele ter luminosidade. Quando você compra em floricultura, eles geralmente deixam em ambiente um pouco escuro. Você não pode pegar ele, comprar e já deixar direto no sol. Você tem que adaptar ele aos poucos ao sol. Quanto mais sol ele tiver, mais ele vai ficar verde as folhas, e aqui ó, onde está as presas dele, ele vai começar a ficar vermelho na parte de dentro. Dependendo do tipo da sua planta, ele vai ficar maior, vai ficar com as presas muito mais vermelhas. Essa daqui ainda está pequenininha, mas eu estou vendo que já está dando resultado. E o musgo é bom porque ele não há necessidade de ter um solo, né, com muito nutriente. Ele precisa de um solo que não seja aquele que vem no vaso quando você compra. O ideal é você tirar dele e colocar em outro. Mas se você souber cuidar e tratar ele certinho, não há necessidade também de trocar. Você deixa na água. Com o tempo, aquele extrato que é feito com palha e outros componentes assim, galhos e tudo mais, ele vai começar a ficar de uma forma que a planta não vai conseguir se desenvolver direito, entendeu? Então, com o tempo, de qualquer forma, você vai precisar fazer uma troca, se você vê que a planta não está se desenvolvendo direito. E agora parece que está dando resultado. A última vez eu não sabia, eu já deixei ele direto no sol, logo quando comprei, então ele acabou queimando, porque ele não estava acostumado. Você tem que fazer aclimatar ele, né? Você tem que ir colocando aos poucos. Os primeiros dias você deixa numa parte mais iluminada, mas não direto no sol. Eu fiz isso dessa vez. Eu deixava ele na sombra nos primeiros dias, tipo uma semana, 2 semanas. E aí passava esse tempo, eu deixava um pouco mais na luminosidade. E aí quando eu achei assim que estaria já um pouco mais seguro de deixar ele um pouco mais no sol, eu deixava no sol da manhã, tipo 1 hora, 2 horas, aquele sol que não queima, sabe, que não esquenta muito. Agora tá um sol de rachar, tá queimando, apesar de ser inverno. Então eu praticamente estou deixando ele período inteiro nesse sol quente, né? Coloquei mais água também. Quando estava no início, que ele ainda estava, quando eu acabei de comprar, ele não estava, provavelmente ele não estava no sol, ele não estava tão forte assim, sabe? Ele estava um pouco meio claro, não estava tão escuro. Agora eu tô vendo que ele esverdeou mais. Não dá para ver muito, mas lá dentro também tá começando a avermelhar a parte de dentro aqui das armadilhas. Então acho que logo vai ter um pouco mais de desenvolvimento. E basicamente é isso. Deixar a água aqui. Como agora tá quente,
e essa água tá diminuindo rápido, eu tô deixando um pouquinho e aqui ó, sempre tem que estar úmido, não pode deixar seco. Se ele secar, apesar que agora é inverno, de noite esfria bastante, não há tanta preocupação, mas não pode deixar ele secar de vez, tem que estar sempre úmido, ó. Apesar que agora já ficou um pouco menos úmido, porque eu tinha esperado secar essa água. Se secar a água e aqui tiver úmido, não há necessidade de colocar água, só se for no verão, entendeu? Se for no verão, água constante. Como esse vaso é um pouco maior, para essa plantinha desse tamanho, eu acho que eu deveria ter colocado num vaso menor, mas eu acabei não colocando. Então seria um pouco mais ideal para essa planta que está ainda pequena. Eu separei, na verdade, ele veio junto, aí eu vi que ele tinha outro aqui, separei para futuramente fazer outra muda. Isso aqui depois, quando tiver um pouco mais desenvolvido, eu vou tirar daqui e colocar em outro vaso menor. Então o ideal seria o que? 2 dedos de água para o vaso, que no caso esse daqui teria que colocar um pouquinho mais, mas como agora é inverno, eu não estou colocando. A umidade ainda está boa aqui em cima e a água aqui também está boa. Então deixa assim, se secar e secar a água aqui de baixo e aqui ainda tiver úmido, deixa assim sem colocar água. Se vê que aqui está secando a parte de cima, aí coloca água e faz o mesmo processo. No verão, o bom é deixar sempre com água, porque o calor é maior, então a planta vai necessitar de mais água se caso você deixar ele no sol constante, né? Que é o ideal. E não deixar ele tão úmido nessa época, porque se você deixar muito úmido, ensopado, a raiz pode apodrecer. Então basicamente isso. Quando tiver melhor, que nem aqui no meio, não dá para enxergar, mas aqui, bem aqui no meio, tá nascendo um brotinho. Esse brotinho não tava desse tamanho, eu percebi por causa disso. Ele tava pequeno. A cada dia eu tô vendo que ele tá crescendo. No inverno, ele cresce menos, então demora mais. Só que eu tô vendo que esse daqui tá tendo um resultado bom, ele tá crescendo rápido. Aí no inverno, acho que depois de janeiro, quando passa o verão, lá pra março, abril, né, começa já a esfriar um pouco mais, ele começa a entrar em processo de hibernação. Então você vai perceber que ele vai estar caindo as folhas. Vai depender da sua planta, às vezes não cai, às vezes o desenvolvimento cai. Se as folhas começarem a escurecer da ponta pro centro, quer dizer que ele está hibernando. Mas se você vê que a planta está murchando do interior para fora, é sinal que a planta está morrendo. Então tem alguma coisa de errado. Ou pode ser excesso de água, ou falta de água, ou você colocou ele muito no sol direto antes de estar acostumado. Então você tem que aclimatar ele antes. Tipo, deixa na sombra, mas num lugar que tem luminosidade, todo dia. Aí aos poucos você vai colocando no sol, sei lá, 1 hora de sol de manhã cedo, 1 hora de sol naquele finalzinho de tarde, aquele sol não direto, né? Que seria aquele sol mais fraquinho, sabe? Agora tá um sol direto. Esse sol você só vai colocar depois de alguns dias, sei lá, passa uns 15 dias depois, você vai colocando assim, num sol forte, sabe? Enquanto não tiver nesse processo, é para ir acostumando, sabe, aos pouquinhos. Quando você vê que ele não tá tendo nenhum tipo de a folha murchando, você tá vendo que ele não tá sofrendo nada, é sinal que ele já acostumou com o sol. Então aí já é o processo que ele já vai começar a se desenvolver mais. Então, quando tiver melhor, eu faço outro vídeo mostrando aqui, ó. Também tem um cacto, esse eu já tenho faz tempo. Esse aqui não precisa de água, deixa no sol, basicamente isso. E é bom ter essas pedrinhas em volta. Isso aqui você compra às vezes até em supermercado vende, floricultura em geral tem, né? Não tem tanto segredo isso. O ideal é não deixar ele molhar, né? Porque cactos não gostam de água em excesso. E eu acho que, como agora é inverno, acho que 1 vez por mês já é o suficiente para molhar ele, ó. Não precisa molhar mais que isso. No verão, de 15 em 15 dias, eu acho que o ideal seria molhar ele, sem molhar direto assim, ó, regar em cima dele. O ideal é você molhar aqui, ó, em volta, sem deixar a água molhar o cacto. Esse é o ideal. Aí caso futuramente você queira trocar de vaso, para ele se desenvolver melhor, também seria uma boa também. E essas pedrinhas aqui, ó, é bom para proteger o solo, para ele não, na hora que você molhar e tudo mais, proteger o solo, a região onde tem as raízes do cacto. Então é isso.
Eu acho que a primavera veio antes da hora. Flores do nada nasceram rapidamente. Em poucos dias já tá assim, ó. Muitas flores.